Então você não é Ele não apareceu pro Abraão e pediu para ele matar o filho dele? Por que ele não aparecia para você e pediria para você matar sua mãe? Este foi um vídeo que eu cortei da live do Antônio Miranda, onde o Lucas esteve participando, onde o Antônio Miranda, depois da resposta que o Lucas deu, ele zombou, tirou sarro, ridicularizou o Lucas por causa da resposta dele, mas nós queremos agora mostrar o absurdo e a contradição da fala, da pergunta do Antônio Miranda. Então você não ele não apareceu pro Abraão e pediu para ele matar o filho dele? Por que ele não aparecia para você e pediria para você matar sua mãe? Primeiro que aquilo ali era um teste de fidelidade com Jacó. Não, ele quer fazer um teste de fidelidade com você. Você faria isso? Isso, rapaz. Já é estranho um teste de fidelidade com ser onisciente, né? Mas você faria isso? Ele fala assim, ó, Lucas, eu sou Deus, Pai de Jesus, Criador da humanidade. Mate a sua mãe para provar o seu amor a mim. Eu acho que esse teste ele não faria, não. Mas o João Kleber, ele faria. Vai lá, calma aí. Você faria sim ou não? Você desobedeceria a Deus e falar assim, ó, você é um maluco? Você acha que vou matar minha mãe? Você é retardado? Ou você mataria? Mesmo se eu aceitasse, Antônio, Deus ia impedir na hora. Porque ele dá o cordeiro ali pro... A pergunta é, você faria ou não? Faria. Mas Deus impediria na hora. Puta que pariu, meu irmão. É isso que eu falo. Lucas, olha o perigo. Olha o perigo da religião. Se você não sabe... Olha por que a gente está aqui nesse canal. Olha o perigo. O que nós podemos notar é que o Antônio Miranda, ele quer pegar um exemplo que se encontra lá em Bereshit, né, em Gênesis capítulo 22, ali da questão onde Deus vai provar a fé de Abraão pedindo Isaac, e o Antônio Miranda pega esse exemplo bíblico para aplicar sobre o Lucas, para tentar zombar da fé do Lucas, se assim como Deus pediu para Abraão, Isaac, se pedisse para o Lucas, para matar a sua mãe, ele faria, Lucas acaba dizendo que sim, mas olha o absurdo da fala do Antônio Miranda. Primeiro, o Antônio Miranda, ele mostra uma ignorância sobre o texto bíblico, porque nós que temos já as escrituras, o cano fechado, somos privilegiados, porque nós sabemos o decorrer da história. Nós notamos ali em Gênesis capítulo 22, já no início do versículo, que era uma prova que Deus estava fazendo para a fé de Abraão. Mas aí o Antônio Miranda fala assim, como um ser onisciente pode provar? Por que precisa provar? A prova, o teste ali, não é para informar a Deus, mas sim para mudar o caráter de Abraão e exercitar a fé de Abraão para a fidelidade dele. Então não tem nada de comunicar algo para Deus, porque Deus já sabe. Porém, o que Deus fez ali era algo para exercitar a fé de Abraão. Então, o Antônio Miranda pega algo que o texto mostra que não houve o sacrifício e quer aplicar na vida do Lucas como se ele fosse matar a mãe dele. E isso é um absurdo, por quê? Porque nós sabemos que Cristo, ele veio a essa terra e o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos amar nosso próximo. O apóstolo Paulo vai dizer que o fundamento da lei é o amor, quem ama não faz mal ao próximo. Então, como Lucas poderia matar a mãe dele se ele é cristão? Então, a gente vê a desonestidade do Antônio Miranda em pegar um texto e não levar em conta o contexto do texto e nem a história toda do texto, porque Abraão não chega a sacrificar Isaac. Deus aparece e providencia o cordeiro, como o próprio Lucas falou. E ainda mais, ali era uma tipologia. O apóstolo Paulo nos diz que as coisas do Antigo Testamento é sombra do futuro, ou seja, as coisas do Antigo Testamento é um exemplo das coisas que iriam acontecer. E nós podemos ver que Deus, ele quis mostrar para Abraão e mostrar para nós também o que ele fez, enviando seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Antônio Miranda, ele pega uma pergunta totalmente absurda e ele foi desonesto, porque ele não levou em conta a história, o decorrer, porque Abraão não matou Isaac, e aplicou sobre a vida do Lucas, como se ele fosse matar a mãe dele, porque não faz sentido a pergunta dele. Então eu gostaria que o Alexandre falasse sobre isso, e o Lucas também, mas agora eu vou passar a fala para o Lucas. O que você pode falar, Lucas, dessa desonestidade do Antônio Miranda? Ele distorceu totalmente a minha palavra, o meu argumento. A minha palavra, o meu argumento. E o que eu quis dizer ali é que se Deus pedisse para mim matar minha mãe, eu faria, porque Deus iria impedir na hora. Ali era só um teste de Deus.
para saber da fidelidade de Abraão. Então, o Antônio Miranda se aproveitou e acabou distorcendo o meu argumento e acabei passando como assassino da minha própria mãe, né? Eu achei isso muito errado. O nosso Senhor Jesus Cristo ensina, Lucas, nós assassinarmos as pessoas? Não, né, Lucas? Então a gente podemos notar que o que o Antônio Miranda fez, na verdade, é agir com desonestidade e não considerar a história do texto. Então, o que você pode falar agora, irmão Alexandre, sobre essa questão aí do absurdo que o Antônio Miranda trouxe? Jadson, eu queria assim, Lucas, ele tem 14 anos, é um menino novo ainda, né? Está estudando aí as escrituras, inclusive ele está num grupo aqui do WhatsApp, que é um grupo de apologética, inclusive seria até interessante o pessoal que está aí na live assistindo e os demais que assistirão depois. Caso queira entrar nesse grupo para aprender apologética, inclusive, já seria interessante depois a gente colocar aqui na descrição do vídeo o link de acesso desse grupo de escola apologética, né? Então, os irmãos que quiserem aprender apologética, em específico a apologética pressuposicional, a gente está trabalhando em um grupo do WhatsApp. Já tem vários irmãos lá, inclusive o Lucas está lá também. Então, se você querendo participar, entra lá nesse grupo que você vai ser bem-vindo, né? Caso realmente tenha interesse em aprender apologética. Caso não precisa participar desse grupo. Então, o Lucas, ele está aprendendo ainda, tudinho, etc. Mas, assim, Lucas, uma das coisas que eu não aconselho a um cristão é entrar na live lá do Antônio Miranda, mesmo que você esteja extremamente preparado apologeticamente para entrar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, veja, Antônio Miranda, ele se cerca de 5, 6, 8 ateus ali em volta deles. Um é biólogo, o outro é não sei o quê, o outro é metido a filósofo e coisas do tipo. E às vezes você entra ali e quem está no domínio e no controle da situação é ele, o Antônio Miranda. Então, se ele sentir, como eu já vi em lives dele, quando o cara começa a trazer argumentos bons e começar a mostrar que ele não tem para onde correr, sabe o que ele faz, Lucas? Ele remove o cara da live. Ele inventa alguma desculpinha e ele diz, esse cara já está arretando o vídeo. Puf, tira o cara. Ora, ele não estava aguentando a pressão, aí ele remove o cara. Inclusive, eu chamei ele para debate, quando eu estava lá no Arena, ele disse assim, esse cara é cheio de coisa, se quiser debater comigo, meu irmão, vai lá e entra na minha live. É o que ele diz. Outro dia eu chamei o Jason Ferreira para debater, sabe o que ele disse? Eu vou estar lá na live com o Antônio Miranda, entra lá. Então, assim, esses caras, quando ele vê que você vai demandar que ele justifique aquilo que ele diz, aí eles se sentem rascados e não quer participar de uma live diretamente com você. Ele quer estar lá, na zona de conforto dele, cercado de amiguinhos, para pedir ajuda universitária quando ele não tiver capacidade de responder. Então, assim, eu não aconselho nenhum cristão a entrar na live dele. Quer debater com ele, chama ele para um debate formal em outro canal que não é o dele, onde alguém vai estar intermediando que não é ele. Senão, ele vai sempre remover o cara da live, quando ele sentir que não consegue bater de frente com aquele cara. Ele vai estar sempre removendo. E se ele entender que a pessoa que quer entrar lá na live é alguém que ameaça, ele vai ver lá que o cara não é bom para a audiência dele, porque vai calar a boca dele, ele nem bota o cara na live. O cara vai ficar lá aguardando e ele não adiciona o cara. Ele vai deixar o cara lá na sala de espera até terminar a live, né? O Samuel está dizendo aqui, é verdade, isso mesmo. Então, eu não aconselho. Então, em primeiro lugar, só essa observação. Em segundo lugar, a pergunta lá que o Antônio Miranda faz ao Rafael, ela é mentirosa, ela é falaciosa, né? Porque ele diz assim, olha, imagina, Lucas, que Deus, vamos criar hipótese. Ele chega para você e diz assim, Lucas, eu quero testar a sua fé. Vai lá e mata a tua mãe. E ele vai, na verdade, se fundamentar em uma passagem bíblica para dizer que possivelmente Deus pode fazer, Deus pode ordenar ou mandar um cristão matar uma mãe, matar a sua própria mãe. Olha, mas essa artimanha dele é falaciosa, é mentirosa, porque a grande vantagem que eu tenho sobre Abraão, e por isso eu não assinto, eu não concedo e não permito essa pergunta do Antônio Miranda, essa hipótese dele, porque, primeiro, eu tenho um privilégio sobre Abraão, é que eu li a história de Abraão, e Abraão não leu a história de Abraão. Porque na história de Abraão fica muito óbvio que Deus em nenhum momento intencionava que Abraão matasse o seu filho Isaque.
Deus faz aquilo para testar a fé de Abraão, e testar aqui não significa dizer que Deus precisaria saber qual seria a atitude de Abraão, porque Deus já sabia de antemão. Deus é onisciente e detém um conhecimento absoluto de todas as coisas. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, ele disse que o teste da fé tem como objetivo fortalecer a nossa fé e amadurecer o nosso caráter como cristão. Então, Deus, quando testa Abraão, tinha por objetivo amadurecer a fé de Abraão, e não para saber se Abraão ia ou não desobedecer a Deus. Mas Abraão, resolutamente, ele vai lá e vai obedecer a Deus. E, porém, ele descobre que não era o intento de Deus. Na verdade, o próprio Abraão sabia, isso está lá em Hebreus, que mesmo que ele, de alguma forma, matasse seu filho, Deus o ressuscitaria, porque Deus tinha prometido que Isaac seria o filho da promessa, que de Isaac viria toda a descendência de Abraão. Então, que Deus era poderoso, ainda assim, até mesmo para ressuscitar a Isaac. Abraão sabia disso. Porém, eu li a história de Abraão, então eu sei perfeitamente que Deus, em nenhum momento, intentaria que um inocente fosse morto pela mão de um servo dele. Logo, se Deus, entre aspas, aparece para mim, ou em uma voz, eu escuto aquela voz de Alexandre, o seu Deus, vai lá e mata tua mãe, eu saberia que não é Deus. Porque Deus não intenta que eu mate a minha mãe. E Deus, ele já me disse lá nas Escrituras que ele não intencionava, que ele queria, de fato, que Abraão matasse o filho dele. Então, de igual forma, eu saberia que Deus não quer que eu mate a minha mãe. Então, a pergunta, eu não concedo, é falaciosa. É falaciosa. Então, pessoal, é pura desonestidade do Antônio Miranda. Ele pega um menino novo, um menino despreparado, um menino que ele sabe que não terá condições de fazer implicações lógicas, porque talvez ainda não estuda, não é porque é novo, porque eu conheço esse menino novo aí, que não ia cair nessa jogada, nesse sofismo, nessa faláciazinha do Antônio Miranda, esse joguinho linguístico dele. Então, eu não concedo essa hipótese. Ah, mas criamos a hipótese. Não, essa hipótese não é possível, porque Deus, ele não ordenaria que um inocente fosse morto, ele intentando que esse inocente fosse morto. Por quê? Porque o caráter de Deus não permite isso. Deus, ele é bom, Deus é amor, e Deus não permitiria isso, até mesmo porque o próprio Deus, ele condena o assassinato, ou condena que eu mate um inocente, não é? E sem nenhum motivo, ou talvez até por motivo dúbio,